Uma das perguntas que eu recebo com muita frequência aqui no canal tem a ver com de quem é a obrigatoriedade de exclusão do nome do consumidor, do devedor, quando este faz o pagamento de um acordo ou faz o pagamento integral da dívida, né? No caso do acordo, pagamento parcelado, considerando que a partir da primeira parcela paga, o nome já tem que ser retirado do SPC e Serasa. Quem tem que proceder com a exclusão da negativação do nome do consumidor? O cartório, quando houver um título protestado, o SPC e Serasa, a empresa credora, o banco credor que negativou o nome do consumidor, de quem é a responsabilidade? E mais, se não houver a retirada do nome do consumidor no prazo de 5 dias, que eu quero explicar para vocês aqui o porquê desse prazo de 5 dias e se são úteis ou se são dias corridos, se não houver a retirada do nome do consumidor, o que o consumidor pode fazer? Nesse vídeo eu te explico, por isso, fique nele até o fim para você poder entender. Bora descomplicar? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é William Carvalho, sou advogado e neste canal eu descomplico a sua compreensão dos seus direitos. Bom, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, quando eu trato de direito do consumidor, vídeos e materiais tratando sobre o direito do consumidor, que é um material e que é um tema que eu gosto muito, né? Inclusive porque atuo muito com a minha advocacia, tem a ver com a obrigatoriedade da exclusão da negativação do nome do consumidor após o pagamento do débito. Às vezes o consumidor paga à vista o débito, às vezes prefere parcelar, fazer um acordo para parcelamento e ali, a partir da primeira parcela paga, já tem o direito de requerer que o nome seja excluído do SPC e Serasa. Bom, primeira coisa, qual que é o período que o consumidor tem de aguardar para ver a negativação sendo retirada do seu nome? Eu quero ler para você o tema 735 do STJ. O STJ é, em matéria de direito infraconstitucional, digamos que é a corte principal do nosso judiciário, tá? A gente sabe que o STF é a corte que lida com o direito constitucional, é a principal corte que nós temos, é o grande guardião da Constituição, segundo a própria Constituição. No entanto, quanto ao STJ, o STJ é a corte que costuma ditar ali como os juízes vão julgar, as tendências, melhor dizendo, né? As tendências que os juízes vão usar para julgar ali casos semelhantes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que conforme o STJ vai julgando os recursos e formando entendimentos, é tendência que os juízes sigam, os tribunais sigam os julgamentos e os entendimentos do STJ. Por isso que é importante observar as decisões do STJ. Então quero trazer para você o tema 735 do STJ, que é um tema que trata sobre o prazo de retirada da negativação, na baixa da negativação, o nome do consumidor. Acompanhe comigo. No tema 735 do STJ, que é uma organização da sua jurisprudência, tá, dos seus julgados, o STJ preceitua o seguinte: diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador no prazo de 5 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização de numerário necessário à quitação do débito vencido. Portanto, a partir do primeiro dia útil que tiver constatado o pagamento da dívida, o credor que inseriu o nome do devedor no SPC e Serasa, que procedeu com a negativação no nome do devedor, tem 5 dias úteis, vou repetir, 5 dias úteis para proceder com a exclusão da negativação no nome do devedor. No entanto, a nossa intenção aqui também é dizer para você como que você deve lidar caso o nome não tenha saído do SPC e Serasa após os 5 dias úteis e de quem é a obrigação da retirada do seu nome, da comunicação, por exemplo, ao SPC e Serasa. Quem tem essa responsabilidade? Bom, eu posso antecipar a você que existem algumas diferenças. Há negativações que são procedidas através da comunicação do cartório de protesto. Um título é protestado, o cartório divulga esse protesto e aí procede-se à negativação do nome do devedor enquanto houver aquele protesto, o lançamento daquele protesto. Há negativações que são procedidas pelo próprio Serasa. O credor comunica ao Serasa que a dívida está vencida, o Serasa comunica o devedor que ele tem ali 5 dias para quitar o débito sob pena de ter o nome negativado, tem um período ali que o Serasa dá, 5 a 10 dias, e também tem casos que é o próprio credor que procede com a negativação direta, já informando ao Serasa que houve a comunicação ao devedor
não é preciso ali comunicá-lo, e aí já procede com a negativação imediata. Essas 3 hipóteses que eu quero que você considere ao entender e ao assistir esse vídeo. Vamos ver o que o STJ tem decidido? Vamos pensar aqui e ler o que o STJ tem decidido quanto a estas distinções. Acompanhe comigo mais um julgamento, né, do STJ, mais um entendimento, mais uma jurisprudência do STJ. Eu selecionei um trecho dos julgamentos porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Então selecionei os trechos que nos interessam. No julgamento do recurso especial 182, 1958 e também do julgamento do recurso especial 880.199, o STJ decidiu o seguinte: na primeira situação, quando se tratar de protesto de títulos, que é necessário para a cobrança judicial da cártula, a responsabilidade de dar baixa junto ao cartório é do devedor e não do credor. Muita atenção a isso. Quando se trata de negativação proveniente de protesto de título, a responsabilidade de proceder com a comunicação do pagamento do débito e da baixa do protesto sobre o título é do consumidor, tá? O consumidor tem que comunicar com a SPC e Serasa. A segunda espécie é diversa, e aqui ele vai dar um exemplo de um outro caso. De acordo com a jurisprudência dessa corte, a responsabilidade pela retirada do nome do devedor de cadastros de inadimplentes é, em princípio, do credor, se a ele deu causa, ou seja, se teve a iniciativa de promover a inscrição junto ao órgão cadastral. Nesse caso aqui, quando o credor procede com a negativação do nome do consumidor, é ele o responsável pela exclusão do nome do devedor do cadastro, tá? Do lançamento negativo ali sob o nome do devedor. Ocorre, entretanto, que na espécie dos autos não foi o credor quem promoveu a inscrição. Os dados foram coligidos pelo banco de dados diretamente do cartório de protesto de títulos, o que lhe era dado fazer pelo princípio da publicidade imanente e ante a sua natureza de entidade de caráter público. Isso é o julgamento no recurso especial 880.199, esse segundo trecho aqui que eu trouxe para vocês. O que o consumidor precisa ter em mente, que você consumidor precisa ter em mente, é que se porventura o credor não proceder com a exclusão da negativação sobre o seu nome, quando ele der causa a essa negativação, ou quando o próprio Serasa e SPC não procederem com a exclusão da negativação sobre o seu nome, quando eles procederem com a negativação, e isso acontece, já expliquei quando o credor comunica e ele fica responsável por notificar o devedor, e depois quando o devedor permanecer em silêncio, não agir, não pagar o débito, ele pode negativar o nome do devedor imediato, né? Lançar ali nos seus cadastros negativos, tá certo? O lançamento do débito. Quando o devedor, quando o consumidor não tem a exclusão da negativação sobre o seu nome após 5 dias úteis do pagamento, o consumidor pode perfeitamente ingressar em juízo contra o SPC Serasa, contra o credor que deveria retirar a negativação. Pode ingressar em juízo pedindo a exclusão da negativação e mais, se o consumidor experimentar alguma frustração, algum dano, principalmente na hora de fazer alguma compra, né, ou passar por algum constrangimento semelhante, ele pode ingressar em juízo pedindo indenização por dano moral. E isso, independentemente de quantos dias após os 5 dias que o credor ou o SPC Serasa tem para a exclusão e quando ele não procede com a exclusão. Pode ser um dia seguinte. Se o consumidor tiver algum constrangimento, ele já pode ingressar em juízo requerendo uma reparação desse constrangimento. Bom, se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu posso tentar te responder aí. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou te responder com certeza. Não sou obrigado a saber tudo. E também, seu comentário pode ser escolhido para a gente comentar e conversar na nossa live. Sim, temos lives aqui aos sábados, às 18 horas. Eu, ao vivo, respondendo comentários, tirando dúvidas dos inscritos aqui do canal. Por isso que é importante você se inscrever para não perder nada do que eu publico por aqui, tá certo? Se eu te ajudei com esse vídeo, deixe seu like nele. Assim o YouTube entrega ele para mais pessoas. É importante, assim o algoritmo entende que é relevante e mais consumidores ficam sabendo dos seus direitos. Se preferir tratar de algum assunto particular seu aí, pode mandar para mim lá no direct do Instagram, tá? Muitas pessoas aqui do canal, muitos inscritos, conversam comigo lá no Instagram. Eu tenho publicado material relevante sobre o seu direito também por lá. É ADV Will Carvalho. Vou deixar aqui na tela 2 links importantes sobre os seus direitos, com materiais, com vídeos gravados sobre os seus direitos. Assista-os. Vai valer a pena para você ficar ainda mais a par do seu direito e se proteger, que esse é o objetivo desse canal. Eu te espero no próximo vídeo, fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais!